Isso aí quebraria um pouco da balança de poder em relação às Akuma no Mi, porque o Vegapunk consegue copiar quase que todas elas. Na verdade é porque a pessoa se tornou forte o suficiente, ela veio a despertar o Haki do Rei. Que o Haki do Rei é um problema em One Piece. Eu acho que ele era um problema quando Oda criou. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei para ler os seus comentários que vocês deixaram lá na comunidade do canal, lá no meu Instagram ou aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Deixa sua pergunta para o próximo Sogeking Responde, que quem sabe ela não possa aparecer em um próximo vídeo. Ou eu até já posso ter respondido sua pergunta, dá uma olhada na playlist só com o Sogeking Responde que a sua pergunta pode estar lá. Por enquanto, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Gustavo Henrique perguntou: se o Barba Negra fosse um espadachim ou um atirador, seria possível ele transmitir o poder da Yami Yami no Mi ou da Gura Gura no Mi na sua espada ou arma? E se ele conseguisse a bala que ele atiraria absorveria os poderes de outros usuários de Akuma no Mi? Uma primeira resposta para isso é sim, ele conseguiria adicionar o seu poder de Akuma no Mi a uma arma ou espada para que ele pudesse utilizar para diversos fins. A gente já viu isso com o próprio Barba Branca. Ele conseguiu criar um terremoto na ponta do seu bisento e estava utilizando na guerra de Marineford. O Tite também conseguiria fazer isso com uma espada ou com uma arma. Só que você perguntou especificamente se ele conseguiria absorver poderes de outras pessoas se ele fizesse isso. Se esse objeto a atingir outra pessoa se retira os poderes dela. Eu acredito que não, porque o poder da Yami Yami no Mi vai além do que só retirar poderes de outros usuários de Akuma no Mi. E essa característica está intrínseca ao personagem em si, ou ao seu corpo. Se ele conseguir tocar fisicamente em outra pessoa, ele vai inibir os poderes dela, vai impedir que ela utilize os seus poderes. Mas se ele não tocar fisicamente, não vai conseguir. E mesmo que ele imbuísse uma bala com a sua Yami Yami no Mi, ou escuridão, ainda assim teria outro efeito que não seria retirar os poderes da pessoa. Sei lá, ele poderia utilizar aquela escuridão dentro daquela bala para jogar o braço de alguém para outra dimensão. Isso aí seria perigoso, mas é uma coisa que eu consigo imaginar. Mas para ele retirar os poderes de outra pessoa, só tocando fisicamente. Vitor perguntou: é possível que as outras frutas tenham a mesma reação ao despertar? Tipo, o Sabo despertar e adquirir a consciência do Ace? O que foi dito até o momento na história é que só as Zoans são Akumas no Mi que têm consciência, porque dentro delas reside um animal, ou resiste a consciência de um animal. E aí quando uma pessoa desperta, ela tem que alinhar seu corpo e sua mente com a sua Akuma no Mi para que ela possa despertar. E se ela não for forte o suficiente mentalmente, aquele animal vai tomar o controle do corpo e se transformar naquelas criaturas de Impel Down. Mas isso especificamente para as Zoans. Quando outro tipo desperta, não foi dito algo relacionado a isso. E mesmo que uma pessoa desperte sua paramécia ou logia, ela não vai adquirir a consciência dos antigos usuários dessa Akuma no Mi. A consciência das Zoans é do animal contido na fruta, e não do antigo usuário daquela fruta. Isso se aplica para as logias e para as paramécias também. Mas existe uma característica, que quando o Sabo comeu a Mera Mera no Mi, ele usou um golpe do Ace, sem ter visto o Ace utilizar esse golpe em algum momento. Ele já sabia utilizar aquele golpe. Então eu acredito que possa ter uma pequena influência do antigo usuário, mas não que sua mente vai ser desbloqueada depois que a pessoa despertar esse poder. Matheus perguntou: mano, você acha que aquela informação que a Boa Hancock falou pro Barba Negra sobre a sua fruta, que só quem petrificou pode despetrificar, pode ter sido um blefe para escapar da situação que ela se encontrava? Bom, eu não acho que a Boa Hancock seja uma mulher de blefar, mas nessa situação ou em uma situação de morte, não duvido de nada. Só que eu acredito que tem um pontinho de verdade nisso que ela falou, porque as Akuma no Mi têm as suas particularidades e os seus usuários têm particularidades em relação àquele poder. A Boa Hancock, por exemplo, ela só consegue ter a atração, ou que outras pessoas tenham a atração por ela, por sua beleza. E a beleza da Boa Hancock não vai ser igual à beleza de outro usuário dessa mesma Akuma no Mi. Então, é válido tudo aquilo que o usuário anterior fez, o próximo usuário não consiga desfazer. Porque as situações são diferentes, o usuário anterior pode ser mais bonito que o posterior, e se isso que ela falou fosse um blefe, o próprio Vegapunk criando, ou como ele copiou realmente a Akuma no Mi da Boa Hancock e copiou a Boa Hancock em um Serafim, aquele Serafim da Boa Hancock poderia desfazer tudo o que ela já fez.
Isso aí quebraria um pouco da balança de poder em relação às Akuma no Mi, porque o Vegapunk consegue copiar quase que todas elas, menos as Zonas míticas, ou não pode garantir que elas despertam, ou não consegue copiar as Logias também. Lucas Silva perguntou: na sua opinião, para ser forte precisa de Haki do Rei? Já que todos os personagens fortes possuem Haki do Rei? Na verdade eu acho que é o contrário. Se você for forte o suficiente, tiver uma vontade absurda o suficiente, acredito que você acaba despertando o Haki do Rei. Eu tenho como exemplo o próprio Zoro. O Zoro, ao longo de toda a sua jornada, ele não tinha mostrado indícios de ter Haki do Rei. O anime colocou diversos pontos ali, dando spoiler de coisa que não tinha acontecido nem no mangá, que o Zoro tinha Haki do Rei. Mas dentro do mangá a gente não viu o Zoro mostrar algum momento que poderia vir a despertar Haki do Rei. Só que agora em um ano, ele finalmente ou realmente despertou. Despertou em um momento onde ele se tornou muito forte e precisava de mais força e tinha mais vontade para seguir em frente para conseguir vencer aquele obstáculo e tornar o Luffy o rei dos piratas. E aí ele despertou o Haki do Rei. Por isso que eu acho que outros Mugiwaras também podem despertar, porque em um determinado momento eles vão se tornar fortes o suficiente, aliado com a sua vontade absurda de tornar o Luffy o rei dos piratas, que eles vão despertar o Haki do Rei também. Então eu não acho que para ser forte a pessoa tem que ter Haki do Rei. Na verdade é porque a pessoa se tornou forte o suficiente, ela veio a despertar o Haki do Rei. E o Haki do Rei é algo que já foi dito que uma em cada 1 milhão de pessoas nasce com esse poder. Mas o Zoro só veio despertar recentemente. O que garante que Sanji não possa vir a despertar também é algo que eu fico pensando em relação à obra. Light perguntou: você acha que a pessoa com a cicatriz de queimadura é um personagem conhecido ou um personagem novo? Eu acredito que seja um personagem novo, ao mesmo tempo que não é. Ele já foi mostrado na obra, só que a gente ainda não viu a sua face ou sabe quem é. Eu aposto que é aquele cara que apareceu na história de capa, em uma história de capa, onde ele tá tomando sake com o Crocus. Acredito que seja aquele cara. E ainda penso que pode ser um personagem novo, pelo fato de que agora em Egghead o Oda está apresentando diversos novos personagens. Não só em Egghead, mas no finalzinho de Wano, para agora Egghead ele vem apresentando diversos personagens. Foi o Aramaki, aí foi a Sword, diversos personagens. Em Egghead apresentou o Vegapunk e todos os seus clones, então acredito que por estar nessa pegada, esse vai ser um personagem novo. Até porque se ele já estivesse na obra, a gente ou alguém na internet já teria encontrado algum indício ou momento em que ele aparece que poderia ser aquele cara. Mas até o momento eu ainda não apareceu teorias de algum personagem que é da obra que pode ser esse cara com a cicatriz de chamas. Eu até pensei que poderia ser o Dragon, por seu navio aparentar ser negro, mas a coloração oficial dele não é essa. Então acredito que não seja o Dragon e seja um personagem novo. Hyperion perguntou: Lucas, qual sua opinião sobre o Haki do Rei? Eu pessoalmente não gosto da ideia dos personagens mais fortes da obra meio que serem obrigados a terem um poder que não se consegue por treino. Eu concordo em partes com o que você disse sobre o fato de ser um poder que não se aprende treinando. E isso, inicialmente pensando sobre a ideia, faz a gente pensar que é injusto. Os personagens mais fortes da obra, ou só aqueles que estão no topo, têm esse poder. E quem não tem, não vai poder chegar lá. Só que como eu falei na resposta anterior, falando sobre o Haki do Rei, eu não acho que a pessoa é forte por ter Haki do Rei. Mas por ser forte, a pessoa vem a despertar o Haki do Rei. E dei exemplo do Zoran. E agora que a gente está no finalzinho da jornada, onde só os mais fortes estão no topo, e todos eles mostraram o Haki do Rei, a gente tem a falsa impressão que só quem tem Haki do Rei pode chegar lá. Mas aí, como eu falei, eu acho que é o contrário. Mas só aqueles que são capazes de continuar seguindo em frente e superar cada obstáculo que apareça na sua frente é que são dignos de se tornar rei dos piratas. E esses caras, em algum momento, eles vão chegar a despertar o Haki do Rei, mesmo que ainda não tenha. Aí, mais uma vez, citando o exemplo do Zoro, que foi despertar recentemente. Então eu não acho que o Haki do Rei é um problema em One Piece. Eu acho que ele era um problema quando o Oda criou, mas se tornou uma solução agora. Porque necessariamente aqueles personagens que têm uma vontade inabalável, eles necessariamente em algum momento vão despertar o Haki do Rei. Esse é o meu pensamento para esse momento. Se vocês tiverem alguns outros pontos que vão contra ou a favor disso, comenta aqui embaixo que eu posso até fazer um vídeo específico só falando sobre isso. Ianzeira perguntou: o Shanks pode se tornar o vilão de One Piece?
eu não acho que o Shanks vá virar um vilão em One Piece. Mas como eu já venho falando, ele não é uma pessoa boa também não. Ele é um piratão mesmo que se precisar matar, ele vai. E acredito que por suas ações em relação aos amigos do Luffy, o Luffy pode ter uma visão diferente do Shanks no momento em que eles se encontrarem, ou no momento em que eles forem batalhar. Porque recentemente o Shanks obliterou o Kid se não tiver matado ele. E acredito que ele ainda vai resolver algumas pendências com o Bartolomeu, que atacou uma das suas ilhas. Então é mais um dos amigos do Luffy que pode ir de base. Então por essas ações, acredito que ele se torna um antagonista muito grande pro Luffy. E aí o Luffy vai ver ele com outros olhos. Não como aquele Shanks que é o seu herói que ele conheceu quando era criança. Mas o Shanks ser realmente um vilão, acredito que não. Esse posto já tá bem guardado pelo Teach, já tá bem representado pelo Teach em One Piece. Swift comentou: o quão forte você diria que era o Garp no auge? E quem venceria num X1, Roger no auge ou Shanks? Cara, por bater de frente com o Rei dos Piratas, só com o Rei dos Piratas, acredito que ele tinha nível de poder Roger. Ele tinha nível de poder Rei dos Piratas no seu auge. Então ele era absurdo, batendo de frente ali com Roger, com Barba Branca, com Chique e por aí vai. Esse era o nível que eu acho que o Garp tinha no seu auge. Agora em relação a Roger e Shanks, a gente não tem tantos feitos do Roger pra gente comparar. E do Shanks, o Shanks foi apresentado, ou a gente pode dizer assim, recentemente. O Shanks com Yonkou foi apresentado recentemente e mostrou seu verdadeiro nível de poder. Só que ainda precisa de algo a mais pra gente comparar ali as forças. Só que eu apostaria no Roger, por todos os feitos que ele já teve, mesmo que tenham sido poucos, como a gente viu no flashback do Oden. Mas, por ter se tornado Rei dos Piratas, bater de frente com Garp, com Shebeck, com Barba Branca, com Chique e por aí vai, então eu aposto no Roger. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já deixa aqui embaixo a sua pergunta para o próximo Sogeking Responde. Lembrando que se você já deixou sua pergunta em outros vídeos, eu já posso ter respondido. Se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!